Boa noite. A greve dos servidores públicos de Santos completou hoje 18 dias em meio a uma polêmica judicial. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido da Prefeitura para que 80% do funcionalismo retornasse de imediato aos postos de trabalho. O não cumprimento acarretaria ao sindicato uma multa de R$50 mil por dia. O sindicato não entendeu dessa forma. Eles defendem a tese que a decisão só deve ser cumprida a partir de amanhã, porque só foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Reunidos na Praça Mauá, os servidores continuaram as manifestações que acontecem desde o início da greve. Eles querem uma resposta imediata quanto à proposta feita pela categoria em assembleia na última sexta-feira. Os funcionários públicos reivindicam reajuste de 7% imediato e retroativo desde fevereiro. A adesão é a mesma desde o início da greve, só ampliou um pouco, inclusive, né? Algumas unidades de saúde que não tinham parado, pararam. Então a adesão ela permanece estável. E hoje à noite nós teremos uma assembleia para analisar essa eventualidade aí de decisão judicial para mais tarde a gente decidir o que fazer. De acordo com o presidente do Sindicerv, a decisão da Justiça só começa a valer a partir de amanhã, depois da publicação no Diário Oficial do Estado. A Prefeitura ela espalhou uma boataria aí no final de semana dizendo que o sindicato tinha sido notificado. Mentira, infelizmente é outra inverdade, é outra manobra que fizeram para tentar com que hoje os funcionários de manhã já fossem para os locais de trabalho. Não deu certo, como você pode ver aqui na praça. Mas, efetivamente, o advogado está analisando o Diário Oficial do Estado de São Paulo para ver se tem decisão e qual é o teor dessa decisão. O secretário de Saúde da Prefeitura discorda. Fábio Ferraz defende que a decisão já é de conhecimento do sindicato e, por isso, a multa diária de R$50 mil por descumprimento já está valendo. A decisão do Poder Judiciário se cumpre e, se for o caso, se recorre, se você não está contente com ela. Mas enquanto você recorre, você cumpre a decisão. É muito preocupante isso, porque nós não podemos de forma nenhuma admitir que uma decisão do Judiciário seja desrespeitada dessa forma. E diga-se, há previsão de multa diária de R$50 mil para o sindicato, justamente na hipótese de descumprimento dessa decisão. Evidente que a Prefeitura agora tomará as providências para informar ao Judiciário o descumprimento dessa decisão, o descumprimento dessa regra que foi colocada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, fatalmente, creio eu, terá aí as penalidades devidas ao sindicato. O secretário de Saúde de Santos explica que os servidores que não estão trabalhando serão descontados. Situações como essa, em que se discute um reajuste salarial, mas que não há atraso de salário, que não há atraso de pagamento, não há nenhum tipo de atraso em benefício ao trabalhador, os dias parados devem ser descontados. Essa é uma decisão do STF, da maior corte brasileira. Fábio Ferraz contabilizou os prejuízos de mais um dia de paralisação. A Secretaria de Saúde, em especial rede de atenção básica, nossas unidades de pronto atendimento, atendimento hospitalar, nós temos uma seguinte situação. Temos de 25% a 30% aproximado de servidores que aderiram à greve, portanto que não estão trabalhando, né? Nas demais áreas, em especial na área da educação, a questão é muito mais sensível. Nós temos aí cerca de 70% dos servidores que aderiram à greve, portanto, não estão trabalhando. É um número bastante alto, bastante significativo, que impossibilita, inclusive, a abertura das unidades escolares. As unidades não estão prestando, portanto, serviço à população. Um cenário diferente, por exemplo, da saúde, onde nós temos as unidades abertas, embora com dificuldades na prestação do atendimento. Os servidores estão reunidos nesse momento em assembleia. Por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti, a tarifa dos ônibus municipais de Santos será novamente aumentada. O novo valor deve ser de R$ 3,85. O valor é o mesmo que havia sido praticado por alguns dias durante o mês de janeiro, mas por decisão da Justiça havia sido reduzido para R$ 3,45. A Piracicabana, concessionária que administra o transporte coletivo na cidade, não confirma quando vai acontecer o aumento.
Ainda em Santos, comissão de vereadores realiza vistoria no IML para tentar resolver problemas que vão desde a questões estruturais à falta de médicos. Seu Severino perdeu o filho de 26 anos na madrugada de sábado para domingo. Hoje de manhã ainda aguardava a liberação do corpo. Mais de 30 horas de espera, porque não havia médico para fazer a necrópsia. Morreu na madrugada de domingo, no CREI. Fiquei o dia todo resolvendo, correndo atrás da papelada para trazer aqui para o ML e veio, mas não liberaram o corpo, deixaram para hoje de manhã. Até agora, essa hora, não liberou. Por que eles não liberaram o corpo? Diz que não tem médico aí, legista, para fazer o autópsia, né? De acordo com os vereadores que fazem parte da Comissão Permanente de Segurança do município, o déficit de profissionais na polícia científica em todo o estado, como o médico, por exemplo, que deixou de atender o seu Severino, é de 1/3. Embora eles não saibam informar qual número total corresponde a essa fração. O estado está promovendo, esticando o concurso de 2013 para que possa trazer mais médicos. Como esses concursos são regionais, em alguns lugares não tem mais nem como chamar. Por que o regional? Por que concurso regional? É uma forma de não ter o absenteísmo ou as mudanças, porque o cidadão entra no concurso para trabalhar em São Vicente. Daqui a pouco ele vai morar para São Paulo, ele vai para lá e não tem permuta. E essa casa fica, é corriqueiro isso na segurança pública e na área da saúde. Por esse e outros motivos, a comissão fez uma vistoria hoje de manhã na unidade, que fica próxima à entrada da cidade. A imprensa não foi autorizada a acompanhar. Entre os problemas apontados pelos vereadores está a falta de regularização do imóvel. O terreno ainda pertence à prefeitura e o Estado só pode fazer obras em situação de emergência. Nós temos já uma demanda já antiga, não é de hoje, já de 2, 3 anos no Ministério Público. E o próprio Ministério Público ele aponta a falta desse documento da matrícula para a legalização desse imóvel ao Estado. Sem isso, o Estado não pode fazer nem sequer um aumento de mais uma laje, mais um andar. Dessa questão das chuvas, né? A gente viu que ficou dias paralisado. Foi o que motivou vocês a voltarem para cá? Exatamente, foi uma preocupação muito grande. Houve uma enchente aqui no local, a chuva adentrou o equipamento e com isso causou transtorno no funcionamento do IML. Isso causou preocupação, nós viemos aqui hoje pela Comissão de Segurança Pública da Câmara e aí constatamos o que ocorreu de fato. É um problema da localidade, é um problema histórico, já não é um problema momentâneo e com isso a gente agora busca soluções para que possa superar essa dificuldade. Uma audiência pública deve acontecer no mês que vem para ouvir as partes envolvidas e, posteriormente, buscar soluções. Vamos trabalhar nessa audiência pública para ter um ML regional, né? Não importa onde vai ser a cidade, mas eu acho que o importante é concentrar todos esses profissionais para que não tenha esse problema. Cobrar da prefeitura também esse registro do imóvel que até agora não foi liberado pelo tempo que já existe o prédio. E com isso, logicamente, que se pudesse fazer algum tipo de melhoria para atender a população e não foi feito em razão da responsabilidade da liberação do documento, isso é responsabilidade da nossa comissão, dos vereadores da Câmara Municipal de Santos. Promotor de justiça por mais de 30 anos, Francisco de Almeida Prado se aposentou voluntariamente para dedicar a sua maior paixão, a literatura. E é com ele que eu converso agora aqui no Caderno Regional. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. A literatura só virou uma ocupação profissional na sua vida depois que o senhor se aposentou, né? Mas conta pra gente um pouquinho da sua relação com os livros. Faz tempo, começou agora? Na verdade, eu sempre tive um afeto assim, pelo português, pela escrita. E quando eu completei 50 anos, já há uns 10 anos atrás, eu pensei, ou é agora ou é nunca. Se eu não me dedicar a escrever seriamente, eu não vou realizar esse sonho. Então eu já estou no 3º livro, há 10 anos que eu escrevo assim sistematicamente. E é uma coisa, pelo menos para mim, eu sei que existem escritores que chegam e escrevem horas e horas, assim, com uma facilidade. Para mim não, a literatura, o trabalho de escrever é cansativo, é duro. Então, quando você começa um livro, você tem uma relação assim de amor e ódio com ele, porque tem horas que você se cansa, você quer estar tomando uma cervejinha com seus amigos e você está lá escrevendo, principalmente quando trabalhava, escrever de madrugada, mas enquanto o projeto não fica pronto, e quando
ele fica pronto, é um filho, como se fosse um filho da gente. É uma coisa interessante. Dedicação total. Dedicação total, é. E fala um pouquinho sobre a sua obra mais recente, né? Não Foi Bem Assim, do que se trata? Não Foi Bem Assim, aborda vários assuntos, para dizer a verdade. Primeiramente, é um romance, tem um suspense relacionado com o Ministério Público, com a atuação do Ministério Público. Eu já escrevi há 3 anos, até agora que foi publicado, mas coincidentemente cuida desse problema da mídia e do Ministério Público. Quanto é difícil para um promotor agir pensando no interesse público e não se deixar levar pela vaidade das notícias do jornal, da publicidade, e como também a política influi, a política partidária pode influir na atuação de um promotor. Então é um caso assim, bastante atual nesses dias de Lava Jato, de tudo isso. E cuida também, que é uma parte que eu acho que é a principal, das relações humanas. Cuida do problema do casamento, da traição no casamento, por que acontece a traição, como acontece, as consequências, e principalmente do problema dos filhos, da guarda de filhos, da alienação parental, que é quando um dos cônjuges usa o filho para se vingar do outro, e as consequências que isso tem nos menores. É uma coisa que eu sempre trabalhei na vara da família, mais de 32 anos, e eu sempre fiquei admirado de ver como um pai, uma mãe, na hora de tentar atingir o outro cônjuge, se utilizava dos filhos. É uma coisa assim que você não imagina uma tamanha crueldade. E existe, né? E existe, infelizmente, muito. Agora, a lei tem uma lei relativamente recente que trata da alienação parental, que dá muitos recursos aos juízes, aos promotores, para reverter essa situação. E pelo que o senhor falou, então, com a carreira na promotoria e agora na literatura, o senhor uniu duas paixões, foi isso? Exatamente. Não, e a promotoria da família, você vê tantos dramas assim pessoais que você... eu talvez não conseguisse imaginá-los se não tivesse vivido. Você fala assim, não é possível que isso esteja ocorrendo numa família. Que talvez uma coisa que numa guerra não ocorresse, ocorre dentro de uma família, que um dia se amou, que um dia estava junto. Então essa experiência que eu procurei passar no livro, mostrando, não é um conselho, quem sou eu para dar conselho, mas mostrando que nessas horas, que na hora da separação, mais vale, muito mais do que um advogado. Claro que os advogados são excelentes, mas não é isso. Mas o que vai fazer a família progredir, mesmo que separada, é a postura pessoal das partes. Enquanto não houver uma mudança interior, nada muda. O judiciário não vai fazer um milagre. Nenhum promotor, nenhum juiz, não faz milagres. Exatamente. Agora fala pra gente, pro público que está assistindo em casa, o valor do livro e aonde a gente pode adquirir ele. O livro está na faixa de R$ 37,00. Tem na internet. Em Santos tem na Praça Independência, na Martins Fontes. Lá eu sei que, com certeza que tem. E tem em outros vários lugares, pela internet, por várias livrarias. Tá ótimo. A gente volta à nossa entrevista daqui a pouquinho, Francisco. Agora eu vou chamar uma matéria que aconteceu ontem e realmente reforma política. Vou até pedir para o senhor comentar daqui a pouquinho. E com movimento abaixo do esperado, segundo a própria organização, manifestantes se reuniram em 103 cidades do Brasil para protestar neste domingo a favor da Operação Lava Jato e contra a impunidade na classe política. Na Baixada Santista, as manifestações foram concentradas em Santos. A Praça da Independência, no Gonzaga, foi o local escolhido para o protesto. Eu vim de graça! Eu vim de graça! A lista de reivindicações era grande. Nós temos a revogação do Estatuto de Desarmamento, o fim do foro privilegiado, apoio à Lava Jato, prisão do Lula, enfim, são pautas diversas. É importante as pessoas virem, lutarem por isso? Olha, quando nós começamos alguns anos atrás, diziam que não ia dar em nada, diziam que o Brasil não ia mudar. Eu vi uma presidente que cometeu estelionato eleitoral ser derrubada pela pressão das ruas. A população já colocou 35 mil pessoas nessa praça. Não por mim, não por você, mas pelo Brasil. E nós acreditamos sim que a cidadania tem que ser exercida todos os dias. Com
faixas e cartazes, as pessoas pediam uma mudança na política do país. Revolta de tudo que esses políticos estão fazendo com a gente. Revolta com a justiça, o que a justiça está fazendo com os brasileiros. Ninguém mais tem direitos iguais. É muita revolta com tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que protestar. Não tenho filho, então, mas eu tenho sobrinhos e esse país vai ser deles, sabe? Não dá para ficar do jeito que tá muito vergonhoso. Eu não venho aqui por mim, eu venho pelo meu neto, pelos meus netos, meus filhos, que infelizmente não puderam comparecer. Então a gente está olhando isso com um carinho muito grande, porque é a oportunidade única de passar esse país ali. Se a gente não fizer isso hoje, aproveitar essa oportunidade e nos manifestarmos, a gente pode se arrepender amanhã. Os grupos que organizaram os atos são os mesmos que saíram às ruas pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado e já chegaram a reunir mais de 3 milhões de pessoas pelo país. Não foi isso mesmo, Francisco? Lembra-se, março do ano passado, como é que estava o caos aqui no Brasil? Eu creio que essa pressão popular é um fator decisivo na questão política. Eu acho que dificilmente teriam havido as decisões judiciais que houve se não fosse a pressão política. Porque no passado tivemos tantas decisões mais favoráveis aos réus, decisões mais... E agora eu acho que o Supremo Tribunal Federal está atento ao que a nação quer. E a minha preocupação é quando os processos todos chegarem no Supremo. Porque é lá que vai resolver no final das contas se vão para a cadeia mesmo ou se vão ser soltos todos esses culpados. E o que eu creio que baliza um pouco não é que um juiz vai ter medo do público, mas é aquele sentimento da nação que o juiz se sente, não, é um momento ímpar na história de nós mudarmos esse país. Fazer esse país do jeitinho, desse país que tem uma lei para um, para o rico, uma lei para outro pobre, é a hora de pormos o país no eixo. Eu acho que esse sentimento nacional embala todos. E com 30 anos de experiência aí na promotoria, que com certeza envolve diretamente a política, o que o senhor acha que vai acontecer com a classe da população, a classe mais afetada, né, que acaba sendo a que tem o poder aquisitivo menor? Como que o senhor analisa todo esse contexto político que está acontecendo no Brasil hoje? É uma coisa, eu trabalhei também nos direitos constitucionais do cidadão. E quando você, num caso concreto, vê que, por exemplo, num hospital público, não tem dinheiro para uma incubadeira, que crianças morrem porque a incubadeira está velha, e daí você vai processar quem? O médico do hospital, a pessoa, a enfermeira, e você observa que aquela incubadeira está velha, está quebrada e matou uma criança, porque o dinheiro que era para ir lá foi desviado para alguma outra coisa. Então, o crime de corrupção nas finanças públicas deveria ser, que nem é em outros países, imprescritível. Porque, assim, se você ferir alguém, você é uma pessoa. O dano ao erário público atinge todo mundo. E não atinge a classe média alta, que não precisa pegar ônibus, que tem escola particular, tem segurança na casa. Atinge justamente as pessoas menos favorecidas. Então, essa questão da prescrição deveria, numa futura reforma, ser avaliado por que uma pessoa que lesa a sociedade toda tem o direito de 2, 3, 4, 5 anos depois, prescreveu. Eu acho que isso era uma boa chance de mexer nisso também. Exatamente, é uma questão que ainda vai ser muito debatida, né? Vai. Agora, voltando ao seu livro, a literatura, a cultura, a história, mostra pra gente agora o exemplar do livro. Pode ser adquirido na Martins Fontes no valor de R$ 37,00, não é isso, Francisco? Isso mesmo. Então tá ótimo, muito obrigada pela sua participação. E o bom de ter um promotor aqui na bancada do Caderno Regional e também o escritor é que a gente pode abordar diversos assuntos. Muito obrigado pela gentileza e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Os nadadores Ana Marcela Cunha e Vitor Colonese, da Unisanta, venceram neste fim de semana a segunda etapa do Campeonato Santista de Águas Abertas. Na categoria feminina, a nadadora Catarina Ganzelli, também da Unisanta, ficou com a medalha de prata. No masculino, o pódio também teve outro atleta da Unisanta. Breno Galvão foi bronze. O Campeonato Santista de Águas Abertas é uma realização da Prefeitura de Santos e tem apoio da Sabesp, Grupamento de Bombeiros Marítimo, Dersa e Capitania dos Portos.
O assunto agora é futebol. O Santos venceu o Santo André fora de casa por 1-0 e garantiu vaga na próxima fase do Paulistão. Já na Série A3, a Portuguesa Santista perdeu de 2-1 para o Paulista. O comentarista do programa Baixada Esporte, Guido Bortolomazzi, fez uma análise desses jogos e das partidas dos times da capital. Olha, o Santos conseguiu uma grande vitória fora de casa, a segunda vitória seguida e acabou conseguindo a classificação já para a próxima fase da competição. Ficou ao lado da Ponte com 19 pontos e com possibilidades agora de jogar contra o Novo Horizontino. Mais uma vitória é assegurar mesmo a primeira classificação, a primeira colocação, porque será muito importante nessa fase agora do mata-mata. Jogar a primeira partida fora e a segunda em casa, se bem que a diretoria quer esses 2 jogos no Pacaembu, mas ainda não está definido. Eu acho que o Santos cresceu muito nessas últimas rodadas, mostrando que tem muita força para chegar ao título do Campeonato Paulista mais uma vez e conquistar aí o tricampeonato. O técnico Dorival, com as suas mudanças, acabou conseguindo esse resultado em virtude das mudanças que ele fez. No finalzinho, fez algumas trocas, colocou o Copete e foi através dele que o Santos conseguiu a vitória e uma brilhante vitória, mesmo com dificuldade, uma vitória importante. Olha, é um resultado que era esperado, mas o torcedor do São Paulo acreditava numa vitória, mesmo jogando no Morumbi. O São Paulo vinha aí, tá de altos e baixos, veio de uma derrota que não agradou contra o Palmeiras, a equipe estava ressentindo daquela derrota e esperava vencer o Corinthians para dar uma aliviada no próprio técnico Rogério Ceni, mas acabou tomando o gol de empate no final da partida, através do Jô, e não foi um mau resultado para o São Paulo, mas o São Paulo precisava vencer para se segurar na primeira colocação do seu grupo, uma vez que o Linense hoje é a pedra no sapato do tricolor. Então nós estamos aí na última rodada dessa fase de classificação para definir o grupo do São Paulo, quem vai ser o primeiro colocado nesse grupo. O Palmeiras conseguiu ceder o empate para a equipe do Audax. O Audax, mais uma vez, mesmo numa situação difícil, pode até ser rebaixado. O técnico Fernando Diniz conseguiu remontar essa equipe e foi uma partida muito boa, com muita movimentação, e tivemos um golaço, o time do Audax, no gol de empate, uma pintura de gol, o mesmo gol que o Neymar fez na seleção contra a equipe do Uruguai, aquela cavadinha por cima do goleiro do Uruguai. O jogador do Audax fez a mesma coisa em cima do Praz, um golaço dentro da arena, e eu até fiz uma sugestão que colocasse uma placa lá no Allianz Parque. A primeira placa do Allianz Parque deveria ser para o jogador do Audax, porque foi um verdadeiro gol de placa. A Portuguesa está oscilando demais, né? Uma equipe com toda a qualidade que ela tem, a gente acredita que ainda ela vai buscar classificação entre os 8, mas ela oscila muito. Quando você espera que ela vai conseguir um resultado positivo fora de casa, jogando com uma equipe que estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, acaba cedendo a derrota, porque o time estava empatando até os 40 minutos, 42 minutos do segundo tempo e toma o gol de virada e o Paulista acaba conseguindo uma grande vitória. O que seria importante é a Portuguesa com 1 ponto. A Portuguesa ficaria aí com 21 pontos, um pouco mais próximo dos primeiros 8 colocados da competição. Agora a situação começa a ficar mais preocupante. E a Portuguesa Santista já se reapresentou e treinou em Eurico Mursa depois da derrota para o Paulista. A Briosa entra em campo de novo amanhã às 7 da noite contra o Atibaia. Chegou a hora de fazer contas. Faltam 5 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista ocupa a 12ª posição com 20 pontos. Para continuar no torneio, a equipe precisa estar entre os 8 primeiros colocados. Atualmente, essa diferença é de 2 pontos. E depois desse simples cálculo, a Briosa tem uma vantagem. 3 jogos dessa reta final são em casa. A Portuguesa sempre teve esse peso em casa e não pode ser diferente. Nós sabemos que temos que fazer a lição de casa e roubar ponto fora, senão não dá para classificar. O próximo compromisso é justamente em Eurico Mursa. A Portuguesa Santista encara o Atibaia amanhã às 7 da noite. Adversário duro, adversário difícil, está numa situação delicada e com certeza vai ser o jogo também de vida ou morte para eles. A gente está preparado, já viu alguma coisa do adversário, é trabalhar em cima disso para que a gente possa surpreender, fazer o nosso jogo, que é o primordial aqui em casa, que a gente sempre fez muito bem, para que a gente ganhe um grande resultado. Para essa partida, a Briosa vai ter 2 desfalques. O Irã tomou o 3º cartão, né? E estamos na dependência do Ricardo ainda, está vindo de fazer exame, a gente vai
aguardar para saber o procedimento que a gente vai tomar e vamos colocar aquilo que está de melhor. Hoje temos todos os atletas estão em condições, os demais, aqueles, lógico, tem gente no DM, mas os demais que estão aqui estão em plenas condições de jogar pela Portuguesa. Quem quiser assistir a partida já pode comprar os ingressos. O mais barato sai por R$20 e o apoio da torcida nessa reta final é fundamental. Aqui em casa, mais do que nunca, a gente precisa do apoio da torcida para a gente envolver os caras e conseguir o resultado também em casa, assim como precisamos conseguir pontos fora, que a gente não está conseguindo. A edição de hoje termina por aqui. Atenção, o Jornal de Amanhã começa mais tarde, às 9 da noite, por causa do jogo entre Portuguesa Santista e Atibaia. Nós transmitimos o confronto ao vivo a partir das 7 da noite. Boa sorte para a Briosa. E no Santa Portal você encontra mais informações da nossa região. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.